é um plano. E planos grandes não são executados do dia para a noite não, tá? Não vá pensando. Tudo isso que está acontecendo foi premeditado. O que eu vou te contar aqui nesse vídeo hoje é tudo o que você não queria ouvir sobre a situação atual entre Rússia e Ucrânia e como isso está afetando o planeta Terra. É tudo um plano macabro muito bem desenvolvido. Eu sou Carol Capel, a sua rainha do apocalipse favorita, e sim, eu estarei com vocês até o fim. Presente aqui até o último suspiro, claro, se eu não morrer antes, né? Mas em todo caso, eu deixarei o meu testamento pronto, porque, né? Vai que... Se prepara que nesse vídeo aqui eu vou te contar tudo sobre a chegada do terceiro cavaleiro do apocalipse. E olha que eu nem sou religiosa, eu nem acredito nessas coisas. Eu olhei pra essa história toda e pensei, faz sentido mesmo eu não acreditando? Preciso contar para as pessoas. Mas antes de começar esse vídeo, eu preciso te passar um recado. No dia 25 de novembro de 2022, vai acontecer uma super promoção de Black Friday do meu curso de inglês, carolmeensina.com. Se você quer receber os cupons de desconto para essa promoção, que irão durar 4 dias, 25, 26, 27 e 28 de novembro, é super simples e super fácil. Você só precisa acessar o meu site, que é carolmeensina.com, descer a barra lá embaixo, tem um lugar para você colocar teu e-mail. Coloca teu e-mail lá, clique em Vem Fazer Parte, que nesses 4 dias eu vou enviar por e-mail, apenas para quem estiver cadastrado na newsletter, os cupons de desconto. Quando você receber o e-mail, clica e compra, porque eles acabam em menos de 15 minutos. E essa é a única oportunidade do ano de você obter 40% de desconto no curso, que é o mais vendido, o mais completo e o que mais formou pessoas na internet. Então, assim, ainda dá tempo de você assinar teu nome lá e ainda dá tempo de você aprender inglês até mais ou menos no meio do ano que vem. Além disso, no dia 25 de novembro, que é uma sexta-feira, na exata mesma sexta-feira da Black Friday, nós teremos aqui no canal uma super live. Você não pode perder essa live, porque é nessa live que serão reveladas coisas muito bizarras que irão acontecer em dezembro. Dizem que o futuro a Deus pertence, mas quem tem acesso à agenda talvez seja Deus aqui neste planeta. Então fique ligado nessa super live que vai acontecer aqui no canal no dia 25 de novembro. Inclusive, anota aí o horário, vai ser às 19 horas do horário de Brasília. Você já ouviu falar nos 4 cavaleiros do Apocalipse? No livro de Apocalipse, existe o terceiro cavaleiro do Apocalipse. Segundo o livro, o terceiro cavaleiro viria em um cavalo preto e anunciaria aos 4 ventos 1 quilo de trigo por 1 denário. Carol, o que é um denário? Bom, o denário é uma moeda antiga romana. A moeda que mais circulou ali dentro do Império Romano. Na época, essa história queria dizer que 1 quilo de trigo custaria 1 denário. Mas, Carol, quanto equivale 1 denário? 1 denário era o equivalente a 1 dia de trabalho de um soldado romano. Ou seja, era como se você pegasse o teu salário hoje em dia, dividisse pelos dias que você trabalha, vesse quanto você ganha por dia e aquilo seria 1 denário da época. Corrigindo para os valores atuais do presente momento, 1 denário seria o equivalente a 110 reais. Então, o que a profecia de Apocalipse quer dizer? Que 1 quilo de farinha custaria 110 reais. Se a farinha atualmente custa entre 3 a 6 reais 1 quilo de farinha, já imaginou o que aconteceria se 1 quilo de farinha custasse 110 reais, sendo que a farinha, né, é da cesta básica ali, é um alimento que tecnicamente é barato? Imagina o que aconteceria com os outros alimentos seguindo esse esquema da profecia. Carol, o que isso significa então em uma informação prática nos dias de hoje? Olha, se prepara que vai vir por aí uma enxurrada de informações, tá? Eu vou construir todo um raciocínio e no final eu vou te dar um pontapé no estômago. Você vai se convencer depois de tudo que você vai ouvir aqui que essa chegada do Cavaleiro do Apocalipse, principalmente esse da fome,
ele é toda uma construção proposital. E talvez você até vá ter, se você for religioso, alguma ideia, algum glimpse de quem é verdadeiramente o anticristo. Essa não é a minha principal motivação, tá? Aqui nesse vídeo. Eu não quero apresentar quem é o anticristo para vocês, mesmo porque, mais uma vez, não sou religiosa. Mas quem é religioso vai entender. Esse homem aí que vocês estão vendo agora é David Beasley, e ele é o atual diretor das Nações Humanas para o Programa de Erradicação da Fome. Segundo ele, nos próximos 9 meses que estão por vir, países não irão aguentar e irão colapsar. Mas a ONU, sim, a ONU tem a solução para resolver este problema. Eles possuem diversos programas, mas esses programas para resolver esse problema escondem uma verdade bizarra e absurda por trás. Ou seja, a ONU propôs um programa, que são lá 17 objetivos que os países têm que atingir até 2030. Esse programa todo faz parte da Agenda 2030. Essa agenda esconde, ela vela os verdadeiros objetivos. Não sei se vocês repararam, mas eu acredito que sim, que ultimamente os produtos no mercado estão extremamente caros. Ah, Carol, mas isso é porque o governo do Brasil e mimimi... Não, isso não é só no Brasil. Isso é no mundo inteiro. Tudo isso começou a acontecer de fato no verão do ano passado, de 2021, quando uma enchente catastrófica varreu a China, danificando mais de 30 milhões de acres de plantação. E voltando um pouquinho mais lá para o ano de 2020, o ano do apocalipse, nós tivemos o fenômeno La Niña acontecendo lá nos Estados Unidos, né? E foi um ano completamente atípico, com chuvas intensas em áreas onde não deveria estar chovendo e secas extremas em áreas que deveria estar chovendo. Sendo assim, milhares de acres de plantações foram danificadas. Além disso, o leste da África está tendo a seca mais intensa dos últimos 40 anos. Vocês se lembram daquela explosão que aconteceu no Líbano? Eu até fiz vídeo aqui no canal, lembra? Pois é, essa explosão atingiu um dos maiores silos de grãos do país. E isso forçou o Líbano a depender ainda mais dos carregamentos de grãos vindos da Ucrânia e da Rússia. Que coincidência, né? Uma explosão dessas. Nem consigo imaginar o porquê. Se você fizer uma pesquisa rápida no Google, você vai perceber que não apenas por causa da pandemia, mas sim por causa de todos esses fatores que eu já pontuei aqui e tantos outros que, se eu falasse, o vídeo ia ficar com uma semana de duração, nós estamos com um grave problema na cadeia de distribuição de alimentos no planeta no presente momento. E é exatamente por causa disso que a ONU fez aquele pronunciamento e propôs aquelas medidas que, de acordo com eles, irá solucionar o problema. Todas essas medidas foram propostas pela ONU no dia 18 de fevereiro de 2022. Exatamente 5 dias depois, a Rússia invadiu a Ucrânia. Não sei se você sabe disso, mas a Ucrânia está em 5º lugar no mundo na exportação de hortaliças. Eles são o 3º maior do mundo em exportação de milho e o 1º maior em exportação de óleos. Ou seja, não apenas a Ucrânia, mas juntamente com a Rússia, esses dois formavam uma dupla de países com o maior poder da agricultura do mundo. A Ucrânia produz cerca de 90% do trigo vendido no mundo. E tudo isso era distribuído de maneira que funcionava antes do começo dessa guerra. Ali naquela região dos portos do Mar Negro, que é exatamente a região que deu problema. Sem contar que no exato momento existem mais de 50 países no mundo com restrições para exportação de comida. É claro, gente, que uma análise como essa exige um vídeo de pelo menos umas 3 horas. Eu estou tentando pegar os pontos principais da cadeia de produção de comida e trazer aqui para vocês, tá? Mas saibam que eu sou formada em administração de finanças, tenho pós-economia, estou fazendo mestrado em neurociência para entender as motivações químicas do ser humano para fazerem o que fazem e principalmente para ajudar no aprendizado das pessoas. Então eu tenho muito background de economia para poder analisar essas coisas. Então eu olho para o mundo e eu vejo a situação macro. Aqui eu estou pontuando para vocês apenas os pontos que eu acho mais importantes para
a compreensão deste vídeo aqui. Mas o que você precisa entender aqui de imediato nesse vídeo é que tudo isso aqui, tudo isso que está acontecendo, foi premeditado. E eu explico. A partir de agora, aqui nesse vídeo, eu não vou mais trazer dados, tá? Eu vou apenas conspirar. E assim, eu tô tirando essa licença poética aqui. Eu vou apenas supor coisas, sem nenhum viés de confirmação. Por favor, sigam o meu raciocínio. Primeiro vem a China e exporta para o planeta inteiro uma doença que faz com que as pessoas não possam trabalhar, quebrando economicamente diversos países. Mas, por um motivo muito interessante, uma das economias do mundo que mais cresceu durante toda essa loucura foi a economia do país exportador da doença. Então, Estados Unidos, Brasil, a Europa como um todo e até a Ásia destruídas, e o país que exportou a doença bombando. E nem esquecer do Japão, tá? Que o coitado do Japão foi destruído também. Depois, sorrateiramente, totalmente despretensioso e assim, sem nenhuma motivação extra, a Rússia se alia com a China e ataca o país que é literalmente o berço da cadeia produtiva de alimentos do mundo, que é a Ucrânia. Um dos países mais importantes na distribuição dos alimentos e tudo aquilo que eu já falei antes. Assim, nada premeditado. Ataque esse, inclusive, que é impossível de ser justificado 100%. Por mais que eles aleguem as motivações deles, os melhores analistas políticos, geográficos, econômicos do mundo ainda não têm certeza das motivações. Para mim, esse ataque na Ucrânia parece ser apenas uma distração. E eu explico. A Rússia tem total capacidade bélica de destruir a Ucrânia em um dia. Eles só não fazem porque eles não querem. Eles estão literalmente cozinhando a gente com essa história. Ao invés disso, olha como são ardilosos. Veja como... Damaris, por favor. O cão é muito bem articulado. Tava com saudade da Damaris aqui. Poxa. Eles conseguem fazer com que o mundo acredite que um país do tamanho da Ucrânia tá acabando com eles. Olha só. Tudo isso para o conflito se estender, para durar ainda mais. Lembrem, eu estou apenas conspirando, não é verdade, tá? Enquanto isso, o mundo todo vai se virando contra a Rússia. E é exatamente isso que eles querem. Depois, a Rússia vem e quebra a Europa sem energia, sem combustível e fazendo a Europa inteira morrer de frio no inverno que está chegando. Tudo isso acontecendo paralelamente com os dois países aliados, China e Rússia, estocando ouro. Os economistas já sabem que essa estratégia colocará um fim na hegemonia do dólar. Os economistas sabem, e você esteja sabendo agora sim são dados, tá? Que vai chegar uma hora que esse metal vai ficar em escassez. Quando isso acontecer, todo mundo vai depender de quem tem mais esse metal, China e Rússia. E é aí que o ataque vem. É claro, gente, que eu estou apenas especulando, eu esqueço, tá? Eu esqueço de falar isso pra vocês porque, assim, muita informação. Então, se essas minhas especulações falsas, mentirosas, estiverem corretas, vocês entenderam o que está acontecendo aqui? É um plano. E planos grandes não são executados do dia para a noite, não, tá? Não vá pensando. Eles levam tempo. Percebam, nós já estamos 1 ano nessa situação. Aliás, desde que a pandemia começou, nós estamos desde 2019 nessa situação. E as soluções que a ONU propõe, que nós temos que atingir, os 17 objetivos que nós temos que atingir até 2030, eles possuem uma natureza muito macabra por trás. É triste, mas é verdade. Eles, além de não resolverem absolutamente nada com esses 17 objetivos, eles propõem coisas absurdas para nós fazermos. Na minha página do Facebook, na semana passada, saiu um vídeo sobre isso, onde eu falo quais são esses objetivos e por que essa agenda é tão macabra. Eu deixarei o link aqui embaixo no comentário fixado, caso você queira assistir, porque não sei se você que está me assistindo aqui no YouTube sabe disso, mas lá na página do Zuckerberg tem vídeos todos os dias. São mistérios curtos,
mas que se você gosta, eu recomendo. É só me seguir por lá. Mas em todo caso, vocês entenderam o que está acontecendo aqui? Faz sentido para vocês? Quando no passado falavam pra gente que os BRICS eram países promissores para o futuro, a gente nunca poderia imaginar que essas promessas envolveriam a morte, o massacre de milhões de pessoas, né? Porque assim, primeiro foram as pessoas, agora é a economia. Em todo caso, se você ainda não acredita na instauração de uma nova ordem, é agora que você pode começar a acreditar. E não, eu não tô falando daquelas conspirações que o povo inventa, que existe uma sala com pessoas encapuzadas, vestidas de preto, sentadas numa mesa redonda com o planeta no meio e que eles vão tomar o poder. Não é isso. Não. Eu estou falando de rostos que nós conhecemos, de pessoas que nós sabemos muito bem quem são, mas pessoas essas que possuem planos macabros, infelizmente. Deve ser por isso então que naquela época da pandemia tanto se falava sobre o ano de 2023, porque a gente achava ali naquela época que os nossos problemas estavam em 2020, que aquilo ali era o fim do mundo. Em todo caso, aqui neste canal eu ficarei sempre de olhos muito abertos com informações e também com especulações, para trazer todo e qualquer movimento para vocês. E não esqueçam também que na semana que vem tem a promoção do curso, hein? Ah, Carol, mas eu vou estudar inglês por quê se o mundo vai acabar? O mundo não vai acabar? Fique tranquilo. O que vai acabar sim é a nossa paz, inclusive já acabou há muito tempo, tá? O mundo vai ficar cada vez mais difícil de se viver nele. Mas, geralmente, quem fala línguas, eu não tô falando só do inglês, eu tô falando de várias línguas, ganha 25% a mais do que pessoas que não falam. E hoje em dia, com as coisas tão caras, né? Talvez focar em ganhar mais seja uma solução aí pra gente viver melhor até o dia do nosso juízo final. Eu vou ficando por aqui, então. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? E eu volto semana que vem, gente, com mais vídeos aqui, se nenhuma bomba atômica explodir, nem nada desse tipo, tá bom? Um super beijo pra vocês e eu vejo vocês, então, nos nossos próximos vídeos. Goodbye!